Olá amigos, vocês já devem estar sabendo das duas notícias mais recentes a respeito do futuro governo Bolsonaro, que já tem tudo para ser um dos piores governos do Brasil. Eu acho que nessa altura ele já, desde a redemocratização, acho que nessa altura ele já ultrapassou o Collor, em termos de declarações, perspectiva, propostas. Bom, e eu vou comentando enquanto eu estiver no Brasil. Por exemplo, as duas notícias, a nomeação para o Ministério das Relações Exteriores e o fim do programa Mais Médicos. Nem tomou posse ainda, pegou o lugar do senhor Michel Temer, que também é ilegítimo, e arranjou uma briga com Cuba, proposital, inventou uma série de mentiras para manipular os eleitores dele. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes eu quero ler um parágrafo, um trecho do texto que está no Diário do Centro do Mundo, eu vou deixar o link aqui na descrição, do Eugênio Aragão, jurista, ex-ministro da Justiça, uma figura importante. Ele diz o seguinte: ocupar os cargos do governo com gente incapaz, vaidosa e despreparada parece ser parte da estratégia de dominação. Trata-se de forma soft de matar a inteligência no aparato estatal. Taxam-se os melhores quadros de marxistas e sobram os ingênuos, useful idiots, então, idiotas úteis, para levar a máquina pública a seu descalabro. Depois, vêm os salvadores do FMI, do Banco Mundial e do Federal Reserve para cuidar da massa falida, para transformar o Brasil no General Government americano. O FMI está aí na Argentina com o Macri, com o modelo desastroso ultra neoliberal do Macri. Não, neoliberal do Macri. Ultra neoliberal é o Paulo Guedes, o economista do Bolsonaro. Então, isso é interessante nós entendermos isso, porque Bolsonaro está rodeado de gente incompetente, sem experiência com a administração pública e com a alta burocracia federal, incluindo o Sérgio Moro. Daqui a pouco eu falo. Que tem alguma experiência, isso ele tem, mas é uma experiência completamente duvidosa e já se mostrou isso para o resto do mundo. A imprensa toda mostrando isso. Agora, esse ministro das Relações Exteriores, conforme todos já viram, é uma coisa assim de se estranhar. Tem algo de errado no concurso público do Itamaraty. Não é possível. É um sujeito que é um babaca mesmo. O texto de apresentação do blog dele é o texto de um babaca, é o texto de um cara que vive no clubinho do Olavo de Carvalho. Tem foto dele lá nos Estados Unidos, na casa do Olavo de Carvalho. O astrólogo, charlatão, direitofrênico, pseudo-filósofo, pseudo-professor, pseudo-intelectual, que não passou do 4º ano primário e ficou lá, a cabecinha dele ficou lá no primário. Nunca participou de uma forma ampla e sistemática do pensamento contemporâneo para ser contestado nos seus lapsos, nas suas elucubrações, nas suas teorias conspiratórias, nos seus equívocos a respeito de Kant, a respeito de Newton, a respeito de Marx, a respeito de Einstein, a respeito dos combustíveis fósseis, a respeito de comunismo, de capitalismo. E esse sujeito tem a mesma mentalidade, quer dizer, nos textos dele, ele me fala que a globalização econômica foi dominada por um marxismo cultural. É uma sandice. Fala que o The Guardian, um jornal importantíssimo, o The Guardian, fez uma matéria ontem, se eu não me engano, que eu vou colocar o link também aqui, que diz justamente isso. Quer dizer, o novo ministro das Relações Exteriores do Brasil acha que as mudanças climáticas é uma trama, um enredo marxista. É essa a manchete do The Guardian. É uma vergonha internacional. Um sujeito que deve servir cafezinho no Itamaraty só. Olha aqui.
sempre surgem esses anúncios. Tá certo? E a chamada assim diz que a ciência climática é um dogma e também reclama da criminalização da carne vermelha, do óleo e do sexo heterossexual. É tudo alinhado a essa parcela trumpiana dos Estados Unidos. E como diz o Eugênio Aragão, são pessoas cooptadas de propósito para ferrar, e depois vem a Reserva Federal, que eu tenho colegas americanos que me dizem, a Reserva Federal ela é uma coisa assim tão poderosa e tão comete tantos males que estava até envolvida por trás do assassinato do John Kennedy. Há vários americanos que pensam assim. E aí o Banco Mundial e o FMI, quer dizer, o Brasil já está com uma crise muito grande que pode se piorar, e vai se piorar se continuar assim. Paulo Guedes não tem nenhum plano econômico eficaz que pudesse resolver essa massa na informalidade que está no Brasil. E que não, é um Brasil de pernas, de 4 para os Estados Unidos. Né? Paulo Guedes tem uma formação de Chicago, trumpiana também. O Chomsky, quando estava aqui no Brasil e deu entrevista, ele disse isso. Chicago, de onde vem a raiz de toda a equipe econômica do Trump. E então esse sujeito tosco do Ministério das Relações Exteriores, ele está aí também para isso. Quer dizer, até um ponto de tentarem vender muita coisa, privatizar muita coisa, e de provocar esse desastre e depois virem esses salvadores econômicos. É uma pena, milhões de brasileiros completamente alienados em relação a isso, né? Falam pra gente ficar torcendo e tal. Quem fala pra torcer é porque sabe que já fudeu. Se você pede pra alguém torcer que dê certo, porque você sabe que... Agora, isso é então uma tática. E tem o negócio dos mais médicos. Há um vídeo que eu coloquei aqui no meu canal em que o Bolsonaro, e desculpem o palavreado, mas é um nazi fascista, assim, tem uma... Eu não vou desrespeitar a mãe dele, mas é uma coisa assim, rindo de uma forma diabólica. Ele que disse que os médicos cubanos eram meros espiões, um desrespeito profundo. E mentiu no Twitter e tal, em declarações, de que eles eram trabalho escravo da ditadura cubana. Não tem nada disso. Os médicos foram entrevistados. Nunca foi visitar nenhum dos médicos. A Mônica Iose tem um vídeo que eu vou colocar aqui no meu canal. Se já não tiver no YouTube, se já tiver, tudo bem, procurem. Em que ela foi visitar quando ela era repórter do programa da Bandeirantes, a Liga. Ela foi visitar um dos cubanos e viu o trabalho essencial deles. Pelo que eu sei, eles ganhavam cerca de 4 mil para trabalhar 6 horas, mais alimentação e moradia. Isso está longe de ser trabalho escravo. Trabalho escravo é a massa de brasileiros na informalidade. Trabalho quase semi-escravo é de professores da rede pública que trabalham bem mais e por bem menos e que ainda tem que ser atacados na sua dignidade, na sua alma e no seu saber, no seu conhecimento, com projetos ditatoriais, nazifascistas, anticonstitucionais, porque fere, que é o Escola Sem Partidos, que fere os incisos do artigo 206 da Constituição Federal. Vamos procurar esse artigo, que garante a liberdade de se ensinar e de se aprender sobre tudo. E da democracia na sala de aula. Bom, e é um projeto fundamentalista também, porque quer dominar o ambiente escolar com base na crença dos pais, crença religiosa dos pais, num país plurirreligioso. Então, uma coisa que a esquerda tem que acabar logo.
e o STF, procuradores, o Ministério Público tem que ir colocando isso como anticonstitucional, e eu defendo até que a esquerda, num plano assim ativo e não apenas reativo, cria um projeto como o Flávio Dino fez no Maranhão agora há pouco, como governador, um projeto de liberdade nas escolas. É isso que a esquerda tem que vir com um projeto à altura e melhor, mais bem formulado e tal, com educadores e com a inteligência internacional também. Porque o debate tem que ser nesse nível e ir ampliando o debate. Bom, mas em relação a mais médicos é isso. Vamos procurar o que os cubanos dizem. Não tem nada de ditadura. Os médicos que não queriam ir não vêm. E são áreas inóspitas, população ribeirinha, áreas afastadas do sertão, favelas urbanas, mesmo daqui, São Paulo, Rio, etc. E interiorzão do Brasil. Mas são profissionais com uma puta experiência de guerra, porque, não sei se vocês sabem, Cuba tem uma tradição de enviar médicos para a Síria, para a área de guerra, no mundo todo. Recentemente enviaram produtos de saúde, porque vem da formação da revolução com Che Guevara. Che Guevara foi médico. Bom, e é inquestionável, tem aquela matéria da Globo, me mandaram ainda hoje no WhatsApp, falando de como os próprios Estados Unidos têm pesquisas comprovando o nível da saúde pública em Cuba como nível de primeiro mundo. Isso é inquestionável. Você pode não gostar, pode ter críticas em relação a Cuba, mas isso é inquestionável. E pelo que eu estava vendo, quer dizer, os próprios médicos cubanos que já foram, eles eram muito queridos pelos brasileiros. As fotos que eu tenho visto, que eles eram muito queridos, porque há um incentivo. Bom, eles estudam cerca de 5 anos, depois tem mais 6, tem especialização, mas o centro, o fulcro desse projeto Mais Médicos e do projeto interno mesmo de Cuba de enviar médicos cubanos para o resto do mundo é um projeto humano, humanista, né, que dificilmente médicos brasileiros têm. Se tem uma raça, uma classe para ser elitista, nojenta, indolente, é a classe médica brasileira. Todas as exceções confirmam a regra. Não quero massificar conceitos, mas é a verdade. Tanto que, vou dar um número aqui que não é nem meu, são pesquisas que vocês podem correr atrás. Cerca de 70% dos médicos brasileiros, né, formados tal, não iriam para essas áreas. Daí a necessidade da Dilma, junto com o governo cubano, de trazer esses médicos. Eles não iriam. Eles vaiaram. E esse vídeo que tem do Bolsonaro, que me dá asco, que está aqui no meu canal, ele se dirige a médicos privados. Então é essa matéria que está aí com pontual. Eu entrevistei para o Sem Fronteiras que vai ao ar amanhã a socióloga Julie Fine Silver. Ela há mais de 30 anos estuda a medicina cubana. Vejam esse vídeo, tem aí amplamente divulgado nas redes sociais e no YouTube. É até interessante o Ciências Sem Fronteiras ver essa matéria que o Pontual fez. Bom, então é um conjunto de coisas. Então o Bolsonaro ele vem com esse desvio de foco, com essa manipulação, com essa cortina de fumaça. Só para finalizar, o que vai ser feito? Há colegas meus progressistas que dizem, ele vai, já está saindo nas redes sociais, ele vai vir, isso está na lei militar, sei lá, vai convocar os médicos brasileiros a irem nessas regiões para suprirem a falta dos médicos cubanos. Eu acho isso pouco provável. A classe médica é muito bolsonarista. Não. Das duas umas, ou ele não vai fazer nada, porque ele não tem coração mesmo, esse sujeito não tem coração, vai deixar cerca de 60 milhões de brasileiros, eram 8 mil, cerca de 11 mil, 8 mil médicos cubanos. Tem noção de quantos pacientes eles atendem? Quantas crianças, mulheres, homens? Nessas regiões
onde as contaminações, as doenças os deixam mais vulneráveis. Cerca de 8 mil médicos cubanos devem atender pelos que eu estava vendo os dados, cerca de 60 milhões de brasileiros. Assim. Não sei em quanto tempo, mas são milhares de brasileiros. Ele vai deixar tudo isso ao Deus dará? E aí que entra Paulo Guedes e todo o plano ultra neoliberal dele. Ele vai vir com o setor privado entrar de cabeça nisso, ligado a setores dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, porque o plano, se deixasse pelo Paulo Guedes, conforme ele sempre declarou e deu entrevistas, era vender tudo e tal. Vender tudo e privatizar tudo. Quer dizer, um verdadeiro arrasa-quarteirão. Bom, ou vai recuar de novo, né? Vai recuar de novo. Essa coisa de profissionalização e adaptação dos médicos cubanos à legislação brasileira é uma coisa que tem tempo. Assume primeiro a presidência, conversa diplomaticamente. Não, ele veio com esse ideologismo e o Trump já elogiou ele, pelo que parece. Então é tudo um conluio. Tanto que eu escrevi agora há pouco no Facebook, talvez eu faça um vídeo bem curto, perguntando isso também. O que vocês acham? O Bolsonaro, ele só pode ser duas coisas. Ele é um pilantra, nacionalista de Araque, patriota farsante, um manipulador, alinhado com investidores dos Estados Unidos, né, de Wall Street, naquele texto do americano, esqueci o nome, mas tem aqui no meu canal, procurem aí também, em que os investidores de Wall Street diziam: qualquer um menos o Lula pode entrar. Ligado ao Trump, o governo do Trump, esse governo imperialista, intervencionista, militarmente e economicamente, republicano por excelência, ligado com Paulo Guedes, que quer ganhar uma grana mesmo com essas, vender patrimônio público, privatizar, desmanchar os serviços públicos de educação e saúde, um verdadeiro arrasa-quarteirão junto com esse ministro das Relações Exteriores, ou ele é um ex-militar paspalho mesmo, com uma mentalidade que ficou engessada na Guerra Fria e acha mesmo que é comunismo, é marxismo e tal, e é apenas uma marionete do Guedes e do Trump. Ou ele é uma coisa ou a outra. É um mistério a alma e a cabeça desse sujeito, reencarnação do Hitler e projeto de Reagan. Porque é um governo assim, que não vê o Brasil como nação. Um governo com pautas anti-Brasil. Completamente. Um governo que não vê o Brasil como nação, mas como um antro. E em torno disso tudo, o super-ministro Sérgio Moro, que também é uma incógnita, porque ninguém minimamente culto aceitaria como patrão Bolsonaro, ou um governo Bolsonaro, entrar nesse barco. Das duas, uma, ou é mesmo entre aspas, desculpem a xenofobia, um caipira assim de marca maior. Os caipiras têm alguma sabedoria, mas caipira em termos de provincianismo e extremismo está alinhado com as pautas assim de minoridade penal e de tratar o crime organizado de uma forma mais truculenta e até armamentista, conforme ele já declarou, né? Sempre tratando a corrupção de forma seletiva. Está alinhado nesse pensamento, ou ele, assim, cego pelo poder, nessa sua trajetória, pegando Lula como prêmio, né? A capa da Isto É ridícula, ou ele acha que está no governo Alckmin, ou com uma psicopatia incrível, é capaz de dizer que Bolsonaro é um sujeito sensato, que o Onyx já se desculpou. O The New York Times, uma matéria assim que mostra que vergonha que é e a Europa inteira ficando de boca aberta. O juiz federal que prendeu o Lula está no governo do seu opositor Bolsonaro. Ou ele não é apenas um oportunismo, ele não vê a hora de cravar a faca no Bolsonaro e até chegar à presidência. Porque eu quero, inclusive, esse vídeo para a posteridade. É um absurdo tudo que está acontecendo no Brasil. Passou do nível dos absurdos. É sem precedentes. É sem precedentes.
no nível econômico, político, social e intelectual. É sem precedentes. Então, eu deixo aqui todas as minhas críticas em relação a isso, e vai ter oposição, resistência na Câmara, no Senado, nas ruas e internacionalmente, mas é muito estranho tudo o que está acontecendo. São planos estranhos, desde as eleições com Steve Bannon manipulando. E o que eu torço é que o TSE e tal cassem a candidatura Bolsonaro-Mourão. Tenho contatado partidos nesse sentido, porque eu tenho também informações, sugestões e provas a respeito disso. Mas os partidos também, segundo colegas meus, estão deixando muito os estragos acontecerem para a população se dar conta e eles voltarem mais fortes. Só tenho duas grandes preocupações que já se esboçam de uma maneira muito grande. Primeiro é a repressão e o nível da repressão que pode vir. Sempre com essa manipulação social para os apoiadores. É isso mesmo, tem que interditar, acabar com o PT, com esses comunistas. Comunismo em pleno século XXI, o mundo inteiro discutindo o neoliberalismo, discutindo o consumo do mercado, não há nada de... Isso é uma mentalidade de olavista, de idiota, no máximo a social-democracia e estado de bem-estar social. E os comunistas que eu conheço estão todos... Não vão fazer revolução, estão sem capacidade nenhuma de fazer uma revolução. E são minoria da minoria estatística, o próprio PCdoB. Bom, e tem que criminalizar os movimentos sociais de sem-teto, que lutam por moradia, isso, aquilo, são terroristas e tal. Uma coisa terrível, terrível. E então a repressão, uma ditadura travestida de democracia. E segundo, o nível dos estragos, até onde vai o estrago e até quanto tempo dura. Não acho que ele vai durar muito. Assim, o certo que está dentro aqui do meu coração, a intuição certa, eu acho que vocês concordam, é que ele não completa o mandato. O problema é o que vem depois. Então, os partidos tinham que se organizar desde agora para derrubá-lo, caçar essa chapa. Não só pelas pautas que estão por vir, todos os estragos econômicos, políticos e sociais, mas porque houve crime eleitoral, vários crimes eleitorais, compra de perfis falsos para propaganda eleitoral, disparos automáticos de difamação para fins eleitorais, com empresas financiando, aquele dono da Havan, etc. E Steve Bannon junto e também Caixa 2, doação ilegal de campanha. Bom, por enquanto é isso, vou fazendo mais vídeos a respeito. Enquanto estiver aqui e não for num alto exílio. O Brasil é uma grande nação, não merece essa equipe, esse governo que está aí, não merece. Não merece esse fascismo social, esse empobrecimento do debate democrático. Vem um monte de usuários aqui, sempre com os mesmos clichês, não sabem nada de capitalismo, de comunismo. Não merece essa manipulação. Não merece esse presidente. Ninguém votou por plataforma de governo. Ninguém votou por todo esse conjunto. Logicamente ele vai manipulando, mas é um conjunto do atraso para a maioria da população brasileira. Farei mais vídeos a respeito. Vamos juntos.